Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um dia tão lindo para a igreja, onde quinta-feira do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor Jesus Cristo. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa nossa missão e enviará para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disse: Despede a multidão para que possa ir ao povoado e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais de 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos fizeram e todos sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos à multidão, e aos seus discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje é um dia para nós, e só para nós católicos, só para nós. É uma grandeza muito grande poder nos debruçarmos diante da nossa realidade de fé, que é a Eucaristia, que é esse alimento para nós. Quando Jesus diz para os discípulos, interessante que o evangelho que hoje refletimos é sobre aquela fome daquela multidão que os discípulos anunciavam para Jesus, e Jesus diz para eles que vocês podem dar para eles de comer. E Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e sacia a fome daquele povo. A providência é Jesus que faz, é Jesus que dá. Ele se dá como alimento para nós, relembrando a Eucaristia, relembrando, podia ser hoje aquela passagem que fala da instituição da Eucaristia, mas é uma passagem marcada por tantos momentos difíceis. Era um momento de despedida, Judas estava ali já com as moedas que já havia traído Jesus, já tinha um clima pesado, um clima de tristeza, mas foi-nos separado esse texto da multiplicação dos pães para mostrar a força e o poder do nosso Deus, que alimenta, que sacia a fome. E nós sempre fomos homens e mulheres famintos do amor de Deus. E esse amor se faz pão, se faz Eucaristia. A igreja sempre
combateu muitas heresias, muitas heresias. O Papa Urbano, no ano de 1626, por aí, proclama a verdade da nossa fé, Corpus Christi, quando diante do milagre da Eucaristia, onde aquela hóstia se transforma em carne, sangue sangrento, e o Papa Urbano proclama Corpus Christi e proclama que toda quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade, o Papa então declara que a próxima quinta-feira será festa, solenidade do corpo de Deus, Corpus Christi. Mas isso vem diante de tanto combates a heresias, por exemplo, Santo Irineu, que combate a heresia do gnosticismo, os gnósticos, eles não aceitam, eles contrapõem o corpo e o espírito, não acolhendo a realidade do corpo, a matéria e o espírito. Eles acolhem apenas o espírito, rejeitando a matéria. Com isso, não aceita o corpo e o espírito, ou seja, rejeitam a Eucaristia como corpo, realidade física, corporal. E aí, Santo Irineu faz esse combate ferrenho, firme, defendendo a matéria, o corpo e o espírito. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, a nossa igreja, para chegarmos aonde chegamos hoje, houve diversos e muitos mesmo contra a Eucaristia. O que eu posso dizer para você, querido irmão, que cada vez que você se afasta da Eucaristia, você também pode estar vivendo um risco de uma heresia. Quando você não reconhece na Eucaristia a presença real do nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, quando você não mais reconhece essa presença real. Então hoje é uma festa, uma solenidade onde nós queremos exaltar a nossa realidade de fé, que é a presença de Jesus na Eucaristia. Nós queremos exaltar, nós queremos caminhar partindo dessa verdade da nossa fé. Então que hoje é um dia precioso para nós católicos, onde nós, debruçando-nos dentro dessa verdade de fé, queremos caminhar firme, sabendo que somos alimentados, nosso corpo e a nossa alma, com o corpo e o sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de vivermos apaixonados por Jesus na Eucaristia, que Maria Santíssima, a primeira que comungou nosso Senhor, nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.